Bem, pessoal, boa noite, boa noite. Vamos para mais uma aula de física. Hoje vamos falar sobre as escalas termométricas, né? E sobre, basicamente, o que é a temperatura e o que é o calor, né? Então, vamos iniciar nosso estudo de calorimetria e termometria, né? Então, a primeira coisa é sabermos que calor não é efetivamente temperatura. Ou seja, não é porque uma temperatura é alta demais que eu tenho muito calor, ou que uma temperatura é baixa demais eu tenho pouco calor. Não é bem assim. Porque é o seguinte, o que é o calor? O calor é a energia. É a energia envolvida no processo. O calor é sinônimo de energia. E temperatura diz respeito à agitação térmica. O que isso quer dizer? Que a matéria formada de átomos e moléculas, enfim, né, cada uma dessas bolinhas representaria um átomo, né, ou uma molécula de um corpo. O que acontece? Eles não ficam perfeitamente estáticos. Isso aqui fica vibrando ao redor aqui da sua posição, né? Então, ele se move para lá e para cá, se mexe ao redor de um certo espaço, né? Conforme eu introduzo calor, ou seja, energia, o que acontece? Aumenta essa vibração. Então, os átomos ou as moléculas acabam se movendo num espaço maior, então eles vibram nesses espaços maiores, então, consequentemente, as distâncias começam a aumentar, né? Então, a distância entre um átomo e outro, uma molécula e outra, eles vão vibrando e vão se distanciando, né? Então, este fenômeno de aumento da agitação térmica, que faz com que, inclusive, os átomos mudem bastante em suas posições, esses fenômenos de agitação térmica, isso é a temperatura. E a temperatura, que essa agitação térmica pode ser medida por um efeito, que é a dilatação, né? Ou contração, mas a dilatação é o que a gente usa bastante. Por quê? Porque o processo de agitação térmica, de vibração dessas partículas, desses átomos ou moléculas, faz com que as distâncias aumentem. Então, se um corpo que inicialmente tinha uma certa dimensão, uma distância intermolecular, se eles começarem a se movimentar, essa distância pode se alterar, ficando maior, né? Então, logicamente, que ao longo da cadeia, ao medirmos essas distâncias, ao longo do conjunto, eu vou perceber um aumento dimensional do corpo. Então, a dilatação, que vamos ver mais adiante, um pouco mais de detalhes, é percebida nos termômetros antigos, através da movimentação de um metal líquido que existe dentro do bulbo, que é o mercúrio, não é? Então, como que eu meço? Todo mundo já deve ter visto um termômetro daqueles antigos, né? Tem um capilar, dentro há mercúrio, é um metal líquido, é o único metal líquido por natureza, e conforme eu... Peraí que está desmontando o tripé. Conforme eu dou calor, ou seja, dou energia, o que acontece? O metal vai dilatando aqui dentro
Então, muitas vezes ele está numa posição e como se eu aumentar o volume, e é isso que acontece quando eu aumento o distanciamento entre as moléculas, acaba aumentando o volume ocupado e ele não tem outra saída a não ser ir subindo no bulbo, né, e preenchendo esse bulbo. Então, às vezes ele está lá numa temperatura baixa, por exemplo, 0 grau, e conforme eu vou dando energia, ele vai subindo, 50, 60, 100 graus. Então, eu percebo essa variação da temperatura através da variação da dilatação. Então, esse é o funcionamento de um termômetro de bulbo, né? Um termômetro que usa um fluido. Se vocês forem pesquisar na internet, existe a história dos termômetros. Nem sempre foi só mercúrio que se utilizou, já existiram termômetros com álcool, vários outros termômetros, né? Então existe uma história envolvida aí para os termômetros, tá? Então, mas aí você poderia pensar assim, mas professor, deu calor, aumentou a temperatura. Então o calor, se eu tenho muito calor, tem muita temperatura. Se eu tenho pouco calor, tem pouca temperatura. Não é bem assim, porque o calor, quando, vamos dizer assim, correlacionado com a temperatura, existe também uma relação que faz com que a massa do material também seja relevante nesta composição. Então não é assim, é só da calor que tem muita temperatura. Não. Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês compreenderem um pouco melhor, né? Imagine que você pegasse um alfinete, esse de roupa, e acendessem aí um isqueiro. Imagine que você acendeu um isqueiro e ficou 10 segundos com essa chama acesa na ponta do alfinete. Bem, possivelmente, para quem já fez isso numa agulha, enfim, vai ver que a ponta da agulha ou a ponta do alfinete fica vermelha nesses 10 segundos aí que você ficar com a chama do teu isqueiro lá. E para avermelhar um metal, você precisa de aproximadamente uns 800 graus Celsius para que a ponta fique vermelha. Então, lógico que se eu perguntasse para vocês tocariam na ponta desse alfinete após essa chama aquecê-lo por 10 segundos? Com certeza vocês falariam, não, principalmente ele vermelho, né? Ponta vermelhinha lá. Então vejam que essa chama forneceu uma quantidade de calor que a gente vai representar calor por quê? Durante 10 segundos, uma quantidade de calor, e elevou a temperatura para 800 graus. Então, eu dei calor, aumentou para 800 graus. Agora, imagine que você pegasse um grande bloco de metal do tamanho da sua sala, onde você está agora, do tamanho da sua sala, gigantesco, extremamente gigantesco esse bloco de metal, do tamanho do cômodo onde você está. Aí você vai lá embaixo dele e acende uma chaminha no teu isqueiro e fica lá 10 segundos nessa grande massa de metal. Bem, logicamente, se você pôs a mão nessa massa antes de ter aceso, ele devia ter uma temperatura, por exemplo, a temperatura ambiente, né? Sei lá, 20 graus, 30 graus, a temperatura ambiente. E aí você vai e acende os 10 segundos da chama lá embaixo dele. E aí, passou-se os 10 segundos, você tirou a chama, que foi exatamente a mesma quantidade de calor que você introduziu no outro caso. A pergunta é, se isso estava a 30 graus, após os 10 segundos dessa chama, você acha que esse grande bloco
vai estar mais quente, vai estar a 800 graus? Não. Possivelmente ele continuará a 30 graus. Você falou, ué, mas eu dei calor, por que a temperatura não aumentou? Porque uma coisa é você agitar poucos átomos. Então essa quantidade de energia é suficiente para deixar bem agitado poucos átomos. Mas quando você quer agitar muitos átomos, que a massa, de certa forma, está relacionada à quantidade de matéria. Então, o que acontece? Essa quantidade de energia é muito pouca, comparado à quantidade de átomos que você tem que agitar. Mas aqui foi bastante comparado a poucos átomos que você tinha que agitar. Então, um outro exemplo bem bobinho, mas é assim, imagine que o professor aqui ganhasse na loteria R$1 milhão e falasse para vocês, vamos supor que a turma de vocês tenham 30 alunos. Aí o professor fala assim, ganhei R$1 milhão e vou dividir R$1 milhão com vocês, meus alunos, com vocês da sala, que são os 30 alunos da sala. Todo mundo ficaria agitado, ficaria alegre. Poxa, 1 milhão dividido por 30 pessoas dá uma graninha considerável, né? Deixaria qualquer pessoa feliz e agitada. Mas pense numa segunda situação. Imagine que o professor falasse assim, eu ganhei R$1 milhão e vou dividir com todos os alunos que já passaram comigo ao longo de muitos anos. E vamos supor que nessa conta desse 2 milhões de alunos. Aí esses 2 milhões de alunos não ficariam tão agitados, porque eles sabem que R$1 milhão dividido por 2 milhões de alunos dá 50 centavos para cada um. Ou seja, apesar da quantidade, que é 1 milhão, ser um valor alto, mas se dividido com poucas pessoas, agita bastante. Mas esse valor, essa quantidade, dividido com muita gente, não dá quase nada. Por isso que a agitação térmica, quando a massa é muito grande, é quase imperceptível. Então, por exemplo, o Sol incide sobre metade do nosso planeta uma quantidade em energia térmica gigantesca, não é? Muito grande. Aí na região do Equador, quase próximo a 1000 watts por metro quadrado. É uma quantidade de energia muito grande. Só que um dia ensolarado não aumenta nem 1 grau nos oceanos. Por quê? Porque é muita água. É muita água para ser agitada. Então, apesar de ser muita energia, a agitação térmica tem muito a ver com a quantidade de massa também. Tá bom, pessoal? Beleza? Leiam os textos que eu enviei para vocês. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre as escalas. Talvez até fale aqui, rapidamente, só para posicioná-los, né? Leiam um pouco sobre as escalas Celsius, Fahrenheit, essas são graus, né? Grau Celsius, grau Fahrenheit, e o Kelvin. Kelvin não é grau, é escala absoluta, mas na próxima aula nós vamos falar bastante sobre as escalas térmicas e também como fazer as conversões matemáticas de uma escala para outra. E por que isso é importante? Imagine que profissionalmente vocês trabalhando numa empresa que recebe projetos que vêm do exterior. Hoje, com a globalização, é muito comum na indústria você receber equipamentos, projetos que vêm em outras escalas. Então, por exemplo, olha, é fácil de dar um exemplo. A escala do sistema internacional para pressão é o Pascal. Apesar de não ter nada a ver com a nossa conversa, é o Pascal.
Só que como você vai no posto de gasolina, calibrar o pneu do teu carro, o manômetro lá, o aparelho, está em libras, que não é do sistema internacional, do sistema britânico. Ou seja, não pense porque você está aqui no Brasil, você não vai se deparar com situações em que você precisa conhecer pelo menos da existência de outras escalas. Então aqui no Brasil, o Celsius é a escala mais utilizada. Você vai no médico, ele põe o termômetro embaixo do teu braço, mede 37 graus, você ainda não está com febre, tá 36,5, tá bom. Só que 36 graus nos Estados Unidos, se você só falar assim, 36 graus? 36 graus é frio. Para você ter uma ideia, a febre na escala em Fahrenheit começaria acima de 100 graus. O cara chega lá no médico, ele fala, você está com 100 graus, tá ótimo, pode ir para casa. Só que são 100 graus Fahrenheit, né? E 100 graus Fahrenheit equivale aos 37 graus nós, basicamente, em Celsius. Então por isso que é bom sabermos um pouco a diferença entre essas escalas e como eventualmente convertê-las. Tá bom, pessoal? Então agora sim a gente para por aqui. Obrigado e até a próxima aula. O restante do tempo da aula eu vou deixar para vocês fazerem a leitura dos textos que eu enviei e também poderem responder as questões que vão aí no anexo, junto com essas fotos aí que eu enviei no grupo do WhatsApp. Tá bom, pessoal? Obrigado. Bons estudos para vocês.